Parte 1. Mindlessness ou automatismo. Capítulo 2. Quando a luz está acesa e não tem ninguém em casa. Do tempo extraímos dias e noites, verões e invernos. Dizemos que cada parte de um contínuo sensível é. E todos esses termos abstratos são conceitos. A vida intelectual do homem consiste quase inteiramente na substituição de uma ordem conceitual pela ordem perceptiva em que sua experiência vem originalmente. William James, The World We Live In. Imagine que são 2 da madrugada. Sua campainha toca, você se levanta assustado e desce a escada. Você abre a porta e vê um homem parado à sua frente. Ele está usando 2 anéis de diamante e um casaco de pele, e tem um Rolls Royce atrás dele. Ele diz que sente muito por ter acordado você naquele horário absurdo, mas está no meio de uma caça ao tesouro. A ex-mulher dele está na mesma competição, o que torna muito importante para ele vencer. O homem precisa de um pedaço de madeira de 90 centímetros por 2 metros. Você pode ajudá-lo? Para valer a pena, ele vai lhe dar $10.000. Você acredita? Ele obviamente é rico. Então você diz para si mesmo, como posso conseguir esse pedaço de madeira para ele? Pensa no depósito de madeira, mas não sabe quem é o dono. Aliás, você nem sabe ao certo onde ele fica. O lugar deve estar fechado, às 2 da madrugada de todo modo. Você se esforça, mas não consegue pensar em nada, e com relutância diz ao homem, puxa, me desculpe. No dia seguinte, ao passar por uma obra perto da casa de um amigo, você vê um pedaço de madeira que tem basicamente as medidas certas, uns 90 centímetros por um pouco mais de 2 metros. Uma porta. Você poderia simplesmente ter tirado uma porta das dobradiças e entregado para ele por $10.000. Por que raios, pergunta a si mesmo, não lhe ocorreu fazer isso? Isso não lhe ocorreu porque ontem sua porta era um pedaço de madeira. O pedaço de madeira de 90 centímetros por 2 metros estava escondido de você, preso na categoria porta. Esse tipo de automatismo, em que geral assume formas mais enfadonhas, por que não pensei em Susan? Ela sabe desenturpir pias. Pode ser chamado de aprisionamento por categoria. É uma das 3 definições que podem nos ajudar a entender a natureza do automatismo. As outras 2, que também vamos explicar, são o comportamento automatizado e a ação a partir de uma única perspectiva. Presos por categorias. Nós vivenciamos o mundo criando categorias e fazendo distinções entre elas. Esse é um vaso chinês, não japonês. Não, ele é apenas calouro. As orquídeas brancas estão em perigo. Ela é chefe dele agora. Dessa forma, criamos uma imagem do mundo e de nós mesmos. Sem categorias, o mundo pode parecer nos escapar. Os budistas tibetanos chamam esse hábito da mente de o Senhor da Fala. Adotamos grupos de categorias que servem como formas de administrar os fenômenos. Os produtos mais desenvolvidos dessa tendência são ideologias, os sistemas de ideias que racionalizam, justificam e santificam nossa vida. Nacionalismo, comunismo, existencialismo, cristianismo, budismo. Todos eles nos fornecem identidades, regras de ação e interpretações de como e por que as coisas acontecem como acontecem. A criação de novas categorias, como veremos ao longo deste livro, é uma atividade de atenção plena. O automatismo estabelece-se quando confiamos de maneira muito rígida em categorias e distinções criadas no passado. Masculino, feminino, velho, jovem, sucesso, fracasso. Uma vez criadas, as distinções ganham vida própria. Vamos considerar. Primeiro havia terra. 2. Então vieram solo, o mar, o céu. 3. Depois surgiram os países. 4. Em seguida formou-se a Alemanha. 5. E nasceu a Alemanha Oriental versus a Alemanha Ocidental. As categorias que criamos ganham impulso e são muito difíceis de desfazer. Construímos realidades próprias e compartilhadas e então nos tornamos vítimas delas, cegos para o fato de que são construções e ideias. Se olharmos para as categorias de uma era passada, quando firmemente estabelecidas,
é mais fácil ver porque novas classificações podem se tornar necessárias. O escritor argentino Jorge Luiz Borges cita uma antiga enciclopédia chinesa em que os animais são classificados como A. pertencentes ao imperador, B. embalsamados, C. mansos, D. leitões, E. sereias, F. cães perdidos, G. incluídos no presente classificação, loucos, inumeráveis, J. desenhados com um belo pincel de camelo, K. etc. L. tendo acabado de quebrar o jarro de água, M. que a uma longa distância parecem moscas. Estar automatizado é estar preso em um mundo rígido em que certas criaturas sempre pertencem ao imperador. O cristianismo é sempre bom saber. Algumas pessoas são sempre intocáveis e as portas são apenas portas. Comportamento automático. Você já disse com licença para um manequim de loja? Ou preencheu um cheque em janeiro com o ano anterior? Quando fazemos isso, absorvemos e usamos sinais limitados do mundo à nossa volta. A forma feminina, a imagem familiar do cheque, sem deixar outros sinais. A pose imóvel, um calendário, penetrarem também. Uma vez, em uma pequena loja de departamento, entreguei à caixa um cartão de crédito novo. Notando que ele estava assinado, ela o devolveu para que eu o fizesse. Em seguida, pegou o cartão, passou-a pela máquina, me entregou o recibo e pediu para assiná-lo. Fiz o que me foi pedido. A caixa então segurou o recibo do lado do cartão, recém-assinado, para ver a assinatura se eram iguais. A psicologia moderna não prestou muita atenção a quantas ações complexas são realizadas de modo automatizado. No entanto, já em 1896, Leon Solomons e Gertrude Stein olharam para essa questão, entre aspas. Essa é a Gertrude Stein, que em 1893 a 1898 foi a aluna de pós-graduação de Psicologia Experimental na Universidade de Harvard, sob a orientação de William James. Eles estudaram o que então era chamado de personalidades duplas e mais tarde passou a ser conhecido como personalidades dissociadas, e propuseram que a performance automática da segunda personalidade era essencialmente similar às das pessoas comuns. As pessoas comuns também se envolvem em uma grande quantidade de comportamentos complexos sem prestar atenção conscientemente a eles. Solomons e Stein realizaram diversos experimentos em que foram suas próprias cobaias, demonstrando que tanto a escrita quanto a leitura poderiam ser feitas automaticamente. Eles conseguiram escrever palavras em inglês enquanto estavam absortos na leitura de uma história envolvente. Com muita prática, foram capazes de anotar um ditado automaticamente enquanto liam. Depois, eram completamente incapazes de recordar quais palavras tinham escrito, mas mesmo assim, estavam certos de terem anotado alguma coisa. Para demonstrar que a leitura poderia acontecer automaticamente, um deles declamava um livro em voz alta enquanto escutava uma história envolvente que era lida para si. De novo, os dois descobriram que, após muita prática, conseguiam ler em voz alta sem dificuldade, enquanto voltava sua atenção completa para a história que estava sendo lida para eles. Solomons e Stein concluíram que uma vasta quantidade de ações que consideramos inteligentes, como a leitura e a escrita, pode ser feita automaticamente. Demonstramos, da parte das pessoas normais, uma tendência generalizada de agir sem qualquer desejo expresso ou volição consciente, de uma maneira geralmente de acordo com os hábitos prévios da pessoa. O experimento que realizei em 1978 com os também psicólogos Benzion Chanowitz e Arthur Blank explorou esse tipo de automatismo.
Nossa ambientação foi o centro de pós-graduação na Universidade da cidade de Nova York. Abordamos pessoas que estavam usando uma copiadora e perguntamos se elas nos deixariam copiar alguma coisa naquele momento. Oferecemos razões sólidas ou absurdas. Uma resposta idêntica para os pedidos sólidos e para os absurdos demonstraria que nossos participantes não estavam pensando no que estavam sendo dito. Fizemos um de 3 pedidos. Com licença, posso usar a máquina de Xerox? Com licença, posso usar a máquina de Xerox porque quero fazer cópias? Com licença, posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa? O primeiro e o segundo pedido são idênticos em conteúdo. O que mais alguém faria com uma copiadora além de fazer cópias? Portanto, se as pessoas estivessem considerando o que de fato estava sendo dito, os primeiros 2 pedidos deveriam ser igualmente eficientes do ponto de vista estrutural. No entanto, eles são diferentes. O pedido redundante, com licença, posso usar a máquina de Xerox porque quero fazer cópias, é mais parecido com o último. Com licença, posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa. Porque ambos fazem o pedido e oferecem uma razão. Se as pessoas concordassem com os últimos 2 pedidos em números iguais, pode significar atenção à estrutura em vez de atenção consciente ao conteúdo. Isso, aliás, foi exatamente o que descobrimos. Houve mais aceitação quando uma razão era fornecida, quer a razão soasse legítima ou boba. As pessoas reagiam de modo automatizado à estrutura familiar em vez de atender de maneira plenamente atenta ao conteúdo. Claro, existem limites para isso. Se alguém pedisse um favor muito grande ou se a desculpa fosse incomumente absurda, por que um elefante está me perseguindo? É provável que o indivíduo pensasse, no que está sendo dito? Não é que as pessoas não escutam nada do pedido. Elas apenas não pensam nele ativamente. Num experimento semelhante, mandamos um memorando interdepartamental para alguns escritórios da universidade. A mensagem pedia ou exigia o retorno do memorando para uma sala designada, e era a única coisa dita. Por favor, devolva isso imediatamente para a sala 247. Ou, este memorando deve ser devolvido para a sala 247. Qualquer um que lesse o memorando com atenção plena perguntaria: se quem quer que tenha enviado isso queria o memorando, por que o enviou? E, portanto, não o devolveria? Metade dos memorandos foi feito para parecer exatamente com os que costumam ser enviados entre departamentos. A outra metade foi feita para parecer um pouco diferente. Quando o memorando se parecia com os usados normalmente, 90% dos destinatários de fato os devolveu. Quando parecia diferente, 60% o devolveu. Quando eu estava discutindo esses estudos em um colóquio na universidade, uma pessoa na plateia me contou um pequeno conto do vigário, que funcionava de um jeito parecido. Alguém colocou um anúncio em um jornal de Los Angeles que dizia: não é tarde demais para enviar para espaço, e oferecia o nome e o endereço da própria pessoa. O leitor não recebia nenhuma promessa em retorno. Muitos responderam enviando $1. A pessoa que criou um anúncio aparentemente recebeu uma bela quantia. O comportamento automático em evidência nesses exemplos tem muito em comum com o hábito. O hábito ou a tendência a manter um comportamento que foi repetido ao longo de tempo naturalmente implica automatismo. No entanto, como vamos ver no próximo capítulo, o comportamento automatizado pode emergir sem um longo histórico de repetição, aliás, quase instantaneamente. Agir a partir de uma única perspectiva. Com frequência, agimos como se houvesse apenas um grupo de regras. Por exemplo, ao cozinhar, temos a tendência de seguir as receitas com uma cuidadosa precisão. Acrescentamos ingredientes como se fosse um decreto oficial. Se a receita pedir uma pitada de sal e 4 pitadas
caírem, surge o pânico, como se a tigela fosse explodir. Ao pensar em uma receita apenas como uma regra, não costumamos considerar que o paladar das pessoas varia ou que seria divertido criar um prato. O primeiro experimento que realizei na pós-graduação explorou esse problema da perspectiva única. Foi um estudo piloto para examinar a eficácia de diferentes pedidos de ajuda. Uma colega pesquisadora ficou parada em uma calçada movimentada e disse aos passantes que tinha torcido o joelho e precisava de ajuda. Se alguém parava, ela pedia para a pessoa conseguir uma bandagem elástica na farmácia mais próxima. Eu fiquei dentro da farmácia ouvindo a pessoa solícita fazer o pedido ao atendente, que já tinha concordado em dizer que as bandagens elásticas tinham acabado. Depois de ouvir essa informação, nenhum participante dos 25 que pesquisamos pensou em perguntar ao farmacêutico se ele recomendaria outra coisa. As pessoas saíam da farmácia, voltavam de mãos vazias para a vítima e davam a notícia. Especulamos que ela tivesse pedido por uma ajuda menos específica. Talvez a tivesse conseguido. Mas agindo a partir da perspectiva única de que um joelho torcido precisa de uma bandagem elástica, ninguém tentou encontrar outros tipos de pedido, outros tipos de ajuda. Para exemplificar como uma perspectiva limitada pode dominar nosso pensamento, leia a frase a seguir. Folhos finais configuram o fruto de anos de esforço de estudar enfaticamente textos junto com anos a fio de experimentos científicos. Agora conte quantos F aparecem lendo apenas mais uma vez a frase. Se você encontrar menos do que de fato há, a resposta está nas notas. Sua contagem provavelmente foi influenciada pelo fato de as primeiras duas palavras da frase começarem com F. Ao contar, sua mente tenderia a se prender a essa dica ou perspectiva única e perder alguns F escondidos no meio das palavras. Instruções muito específicas como essa ou o pedido de uma bandagem elástica encorajam o automatismo. Quando os assimilamos, nossa mente se fecha como concha de um marisco no gelo e não deixa novos sinais entrarem. No próximo capítulo, vamos dar uma olhada em alguma das razões por que ficamos presos em um estado mental rígido e fechado.